Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mises Brasil, podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil, aqui comigo, Adriano Paranaíba, fazendo mais uma semana. Estamos aí conseguindo manter aí a nossa marca de toda semana um episódio novo, para sempre estar trazendo conteúdo novo, sempre com novidades, e esse episódio de hoje está repleto de novidades. A gente está aí começando o mês de maio com uma grande novidade, sim, várias novidades, mas é uma novidade numa coisa só, né? Nós teremos aí em São Paulo, para quem é do movimento liberal, para quem é envolvido com as ideias da liberdade, conhece muito bem o LibertyCon. LibertyCon é a conferência do SFL Brasil, que faz uma convenção gigante, da hora, cheio de jovens e tal. E, não sei se vocês têm reparado, o Mises está fazendo uma tradição que está agradando a todo mundo, e você que é de São Paulo vai gostar mais ainda. Sempre na véspera de algum evento, de algum instituto parceiro do Instituto Mises, a gente faz um evento do Instituto Mises, um evento presencial na cidade, no caso aqui São Paulo. Então, sexta-feira, dia 15 de maio, das 16 às 19 horas, nós teremos o Mises São Paulo, que é um evento dali das 4 da tarde até 7 horas da noite. Olha quem vai estar presente: Sérgio Albrecht, presidente do Instituto Mises Brasil, Fábio Barbieri, que é nosso professor, Senior Fellow do Mises Brasil, Rafael Dalmolin, né? Muita gente conhece, ele está terminando o doutorado dele lá no Texas, e pouca gente conhece ele presencial. Ele vai estar no Brasil, então é a chance para você conhecer o professor Rafael, que dá aula aí de micro e macroeconomia na pós-graduação do Instituto Mises Brasil, também fellow do Instituto Mises Brasil. E teremos também um lançamento. Não sei se vocês também estão reparando, o Instituto Mises Brasil está voltando a publicar com o selo Mises Brasil. Então, ano passado a gente fez aí alguns lançamentos de alguns livros com o objetivo de dar aquela disseminada das ideias auto-libertárias. E nesse evento nós teremos o mais novo lançamento da editora do Instituto Mises Brasil, selo Mises Brasil, que é o livro... Cara, alarme de incêndio aqui tocou, peraí. Vou voltar a frase aqui, o pessoal edita. E nesse evento nós teremos um lançamento do Mises Brasil, desse novo livro, desse selo, vamos dizer assim, selo do Instituto Mises Brasil, né, de livros que vocês estão acompanhando, um livro chamado Do Ache ao Logos, de autoria do Marcos Giansante, que é com quem nós vamos conversar agora. E aí, Marcos, tudo bem? Como é que você está? Boa noite, Adriano. Boa noite, os amigos do Mises Brasil e de todos os institutos liberais, os núcleos de pensamento que estão aqui com a gente. É um prazer muito grande fazer parte desse podcast. Acho que está até acima um pouquinho do meu nível, né? Eu sou um recém-pós-graduando, um pouquinho idoso, mas eu sou um júnior, né? Eu sou um recém-pós-graduando, né, Adriano? Nada, que isso, cara. O Giansante, a gente já fez alguns eventos online com o Giansante, contando um pouco da trajetória dele, mas a gente quer reforçar e fazer esse registro aqui no nosso podcast, né? O Giansante, ele é médico, né? Gastroenterologista, é isso mesmo? Tô acertando agora? Hoje eu tô acertando, hein? O cirurgião não gosta muito de ser chamado de gastroenterologista clínico, né? Mas a gente perguntou se você é médico ou é cirurgião, né? Tem essa treta entre os médicos? É brincadeira, é pura brincadeira, né? Eu sou dinossauro, né? Eu sou médico antigo, eu trato o corpo humano, né? Mas eu sou cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia bariátrica, robótica do aparelho digestivo. Tenho muita atividade ainda. Não escrevi o livro porque eu sou aposentado e tenho tempo, né? Eu trabalho, atendo muito, opero muito, e tive um prazer enorme em poder me inscrever e participar da pós-graduação. Acho que isso é um tema que a gente pode... Pois é, como é que você foi parar? Como um médico vai parar na pós-graduação do Instituto Mises Brasil em escola austríaca? Isso é uma boa pergunta, né? Como é que cada um de nós se encontra
com a escola austríaca, né, eu acho que se vocês forem ler o livro, vocês vão ver que eu acho que isso é uma interferência do logos, né, é uma coisa meio natural. O logos é perceptível para algumas pessoas, né, esse fluxo orientado, e alguns de nós somos capturados por ele. Então cedo ou tarde a gente vai ser capturado por essa energia da escola austríaca. Mas eu vi gosto muito do Paulo Guedes, embora existam diferenças de posturas, mas ele fez uma citação ao Hayek, não conhecia a escola austríaca, não conhecia Hayek, e por essa citação comprei o livro do Hayek, Fatal Concept, que é Os Erros Fatais do Socialismo, né, então comecei de trás para frente, né, li aquele livro, me encantei, a partir daí comecei a pesquisar um pouco de escola austríaca, provavelmente o anãozinho da internet, né, do algoritmo ali do Google, colocou para mim a pós-graduação de vocês e eu me inscrevi. Confesso que foi um pouquinho no escuro, tá, Adriana? Eh, Fiquei muito surpreso depois que eu fui ler depois, o estatuto, como é que funcionava, o nível, de graduação e de pós-gradua o mais humilde dos professores tem uma graduação, muito alta, né, e aí eu percebi aonde que eu tinha entrado, né, que eu tinha entrado numa experiência muito intensa, né. E eu gostei muito da tua ação como aluno, eu acredito que também a maturidade da idade, porque você fez uma coisa que eu sempre falo para todos os alunos fazer e poucos levam a sério. Eu falei assim: "Cara, vai escrevendo um texto aqui, vai escrevendo as suas ideias, vai colocando nas atividades", a gente sempre pede alguma atividade dissertativa, vai escrevendo, vai encadeando as ideias e tal. E eu não esqueço nunca que você fez a primeira atividade, aí você ficou preocupado, porque era até 3 páginas, aí você: "Ai, Adriano, eu acho que eu vou tirar uma nota ruim, porque eu escrevi umas 10 páginas, eu empolguei", não sei, foi um negócio assim, né. Aí eu: "Não, cara, é isso mesmo, manda ver". Aí você foi encadeando, foi fazendo as atividades e foi juntando e aí você veio com essa aí você: "Pô, cara, saiu um livro", né. E foi muito legal essa experiência de você ir escrevendo e trazendo coisas de filosofia, porque você tem uma formação, por mais que você é médico, você fica evidente para quem for ler o livro da tua formação, que vai além de escola austríaca. O livro é bacana porque você faz essa conexão da tradição da filosofia e mostra como o Mises faz o link da parada toda, como a escola austríaca, principalmente o Mises, vai linkar essa ideia de filosofia. É mais ou menos isso, né? Eu tenho conversado muito com a juventude aí do Mises, né, tenho o Insper Libre, tem outros da GV, e eu percebo, às vezes eles ficam angustiados, né, "Poxa, eu assinei lá o Clube da Literatura Clássica, aí eu recebo vários livros, eu não consigo ler e eles vão ficando acumulados", né. Mas isso é uma coisa muito boa, né, você ter uma biblioteca não quer dizer que você tenha que ler todos aqueles livros, que você tenha que imediatamente, que você tenha uma sequência, mas a minha formação é de autodidata, né, Adriana. Eu sou médico de corpo e alma, eu estudei muito tecnicamente a minha profissão, mas nunca deixei, como autodidata, de recorrer desde criança, desde os 11, 12 anos. O meu pai tinha uma biblioteca nesse padrão, com a maioria dos clássicos, então eu, bem adolescente, já lia os clássicos, Recordação das Casas dos Mortos, de Dostoiévski, ele ia num padrão muito interessante. Comecei a ler filosofia também nessa época, a coleção do Will Durant, não sei se você conhece, mas é a história da filosofia. Por acaso até uma história, ele é um ator bem neutro, assim, né, uma pessoa que vê sempre o lado positivo dos principais filósofos, e tem uma capacidade de um contador de histórias também. E a pós-graduação ela foi interessante nesse aspecto, né, Adriana. Eu sempre achei que, como autodidata em ciências sociais, eu tinha construído um mosaico de conhecimentos muito irregular, que não tinha me conduzido a muita coisa não, né, simplesmente eu ia lendo aqui, lendo ali, sem uma linha do tempo muito definida, sem um projeto,
fixo, né, eu simplesmente fui lendo biografias, biografia de Kennedy, de Kissinger, de Churchill e aí, para minha surpresa, parece que eu estou fazendo propaganda da pós-graduação, né, mas é verdade, né, para minha surpresa, quando eu comecei a pós-graduação, eu comecei a perceber que esse mosaico não era tão feio como eu pensava, não era tão desorganizado quanto eu pensava. Foi aí que caiu a ficha que eu tinha um conteúdo de informações, relativamente, eh, organizadas e quando eu estava dialogando com os professores, aquilo funcionava muito bem, né, isso fez eu reconhecer um valor que eu tinha que eu achei que eu pensava que não tinha, né. Tinha nem conexão, era aleatório, né, era algo aleatório. Era aleatório e foi uma boa pós-graduação, eu acho que a gente tem muita coisa ruim aí no mercado, né, Adriano, a gente tem que ser sincero, né, hoje em dia qualquer coisa aí, qualquer lugar, qualquer círculo oferece pós-graduação. Então você deve escolher com muita calma, né, uma pós-graduação, olha com importância o nível dos professores que você tem, o nível de graduação deles, e aí você de repente ocorre esse fenômeno, né, e eu acho que eu sou um exemplo de que o autodidatismo, ele pode funcionar para algumas pessoas, né. Eu acho que é válido você ler os clássicos são disponíveis, baratos, a maior parte deles já tem os seus direitos autorais, eh, quebrados pelo tempo, né, e às vezes vale muito mais são quase praticamente de graça, e vale muito mais do que você fazer uma pós-graduação de segunda linha, um MBA que é um caça-níquel, é melhor você investir aqui e guardar o seu dinheiro para uma pós-graduação canônica, né, uma pós-graduação que vai realmente unir esses elementos como aconteceu comigo. É, a gente até estimula muito, né, que o aluno, tipo assim, a pós-graduação, mesmo sendo bem estruturada, e não é falsa modéstia, mas nós estamos aí com mais de 10 anos de pós-graduação e ela foi sendo ajustada. Ela não é, se você pegar a grade como começou e a grade de hoje, muitos elementos importantes estão, mas ela foi sendo ajustada para tentar criar essa ideia de encadeamento do estudante aprender a estudar a escola austríaca e temas afins, mas a gente não consegue, dentro de um prazo de 18 meses, abordar tudo. Então, o cara precisa também pegar aquilo como básico para também continuar essa prática do autodidatismo, né, de estudar por conta. A gente quer mais é dar um rumo para o cara saber, ó, se eu quero estudar isso na escola austríaca tem isso, se eu quero estudar isso, a escola austríaca também tem isso e aquilo, né. Ah, e aí a gente estava falando um pouco aqui, não só da pós, do processo de construção, do seu livro, e a ideia é a gente fazer esse lançamento, que está programado então aí para o dia 15 de maio. Você já lançou outros livros, né, Jansante? Você tem outros livros lançados que comprovam essa habilidade de escrita sua. Não é filosofia, mas você tem outros livros, não tem? Eu era um autor sem pauta, né, eu estava aposentado por falta de pauta, né, e o Instituto Mises trouxe de volta para mim as pautas, né. Mas eu escrevi, eu tenho 2 livros médicos sobre cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia bariátrica, tenho um romance, Os Jardins da Casa de Deus, que está esgotado, eu estou reescrevendo, eh, fazendo a segunda edição, e muita gente me pedia: "Mas você não vai voltar a escrever? Eu acho até que você escreve bem e tal", e realmente estava achando o mundo meio chato, meio aborrecido, não estava vendo um motivo, uma razão, né. E com as aulas do Mises e com essa possibilidade, eu comecei escrevendo artigos, eh, um aqui, um ali. E você é escritor também, você sabe, né, cada escritor tem uma dinâmica pessoal, de como é que surge um livro na cabeça de um escritor, né. O meu cérebro ele é muito agitado, né, ele é muito ativo, então, na verdade os livros eles se escrevem por ordem espontânea no meu na minha cabeça, né, as ideias surgem e vão acontecendo, e
E eu vendo, assistindo às aulas e com uma bagagem pequena, eu não sou filósofo, repito, né, não sou filósofo, mas eu tinha um conhecimento de leitura, e eu achava impressionante, né, eu enxergava Platão, eu enxergava Aristóteles, eu enxergava Tales e Kant naquelas conversas, né, e muitas vezes, o professor até nem cita para não tornar a aula tão cansativa, ou até o Mises, que eu me lembre, em Ação Humana, ele cita Epicuro uma vez, assim, de fato ele cita. Mas ele vai fazendo as versões subliminares, né, ele vai fazendo aquelas coisas que te remetem à ideia. Ciência, né? Ele vai descobrindo, ele vai desenrolando a perspectiva dele a partir de algo, né? Ele não tira da cachola. Exatamente. Às vezes é um inconsciente coletivo, é um conhecimento que ele não se Platão define, né, que eh, conhecer é recordar, né, a gente não aprende nada, a gente só recorda. Ele tem aquela seita pitagórico-órfica, tal, mas o conhecer é recordar, sim. Muitas vezes não é plágio não, mentes, brilhantes encontram pensamentos muito semelhantes, totalmente desconectadas. E às vezes a pessoa só cita o raciocínio para deixar aquilo marcado, mas ele não vê a necessidade de especificar, né. O Mises mesmo estava num momento muito difícil, né, ele estava brigando ali com o polilogismo, que é um termo que ele mesmo cunhou, né, polilogismo, mas ele estava brigando com estruturas muito fortes, né, o historicismo. Ele tá brigando com todo mundo da Alemanha, né? Todos os grandes pensadores, filósofos da Alemanha da época, que era o chique da época, ele tava chegando pau nesse maluco. Ele estava eu chego a me emocionar, eu me emocionei quando li a introdução do Ação Humana, né. E lá tem uma frase que ela se juntou com essa minha sensação de estar vendo os antigos ali, de estar vendo a epistemologia e a filosofia, e aí quando eu estou lendo a introdução, ele fala, né, ele fala para mim, ele fala para você, fala para todo mundo, né, que o único caminho para que a gente construa uma ciência econômica realmente séria, de verdade, é através da epistemologia e da filosofia, né, são frases dele, não é uma frase minha, né. E isso aí fechou, né, Adriano, aí eu percebi que olha, é o homem que está falando, não sou eu, ele está pedindo isso, né, e aí eu passou, quase que virou uma missão, né, falou: "Eu vou tentar fazer essa conexão". E você falando é interessante, porque você ficou falando assim: "Ah, eu sou das antigas, eu li não sei o quê", mas é interessante como a gente vê, né, a gente fala que, as pessoas ficam: "Ah, médico", a gente que fica curioso de saber o que que o médico quis saber com filosofia, mas se a gente parar para pensar, na verdade, é porque a gente rompeu uma tradição da formação do ser humano, da formação dos profissionais, de não precisar estudar filosofia. Antigamente se estudava filosofia, se estudava ética, se estudava até pra você ter esses fundamentos, porque você não é só um cara que pega o bisturi e sai cortando os outros, né. Existe um porquê, né, existe ali o juramento ali que o médico faz, né, quando forma ali, não é só uma questão de proforma, mas não é à toa que está relacionado à filosofia, né, então assim, porque existe um porquê do ser humano viver e praticar uma profissão, isso a gente vê na verdade, a ciência moderna destruiu essa ligação do ser que pensa a sua profissão, não é mesmo, Jean Sanches? Eu acho que eu procuro falar um pouco disso no livro, né, então eu dedico um capítulo a Hipócrates, até porque eu sou médico, né, e se você observar bem na essência ele tem um fundo. Quem é o proto-austríaco, né, todo mundo fica: "Ah, a escola de Salamanca", meu, você vai achar a filosofia austríaca, escola austríaca em Tales de Mileto, né. Tales de Mileto, 400 antes de Cristo, ele ele era tão distraído, assim, ele era um geômetra, ele era um astrônomo, ele tinha tanta ciência, ele observava as estrelas que ele estava andando olhando as estrelas, distraído, caiu num buraco, né.
Esse era o padrão dele. Mas ao mesmo tempo, teve uma época que através do conhecimento que ele tinha, ele conseguiu prever uma colheita diferenciada de olivas na época. Ele alugou todos os lagares, né, ele correu o risco, né, ele fez dentro da sua preferência temporal ali, ele correu o risco, um risco que ele fez um planejamento, correu o risco e ficou rico, né, porque foi uma colheita maravilhosa, ele conseguiu, armazenar todas as olivas e ficou rico. Então, você encontra Mises, você encontra, preferência temporal lá em Tales já, né. E mas é isso, mas eu acho que você só vai ser um médico muito bom, entender a natureza humana que está na sua frente e estabelecer um tratamento correto, uma relação satisfatória, se você conhecer a natureza humana, a essência da natureza humana. E eu acho que isso vale para o economista também, né, houve um desvio da tradição das não sei se houve um desvio, porque a ciência econô a escola austríaca é um desvio, né. O mainstream da economia ele é matemático estatístico, né. Não vamos dizer que é um desvio, é um retorno. É uma tentativa de retornar à forma correta de se pensar a economia, né, que foi abandonada pelo mainstream. É uma forma correta que é interpretada como uma forma marginal, né, e se a gente pensar em Menger, né, na teoria marginal que é a correta, né, então talvez tenha tudo a ver, né. Mas eu acre durante 10 anos, Adriano, quando eu lia muito, aí fui ser médico, a responsabilidade bate, eu achava que todo caso que chegasse na minha frente eu tinha que saber resolver, eu me dediquei 10, 15 anos só se eu tivesse 5 minutos, eu achava que eu tinha que estudar esses 5 minutos medicina, né, e depois de um tempo bateu, a chave virou, falei: "Olha, chega, eu não vou ter o conhecimento total da medicina, o conhecimento total da ciência, e eu realmente seria um melhor médico se eu retornar às ciências sociais, se eu retornar aos autores russos, se eu retornar ao conhecimento da natureza humana e da ação humana. Dessa maneira eu vou ser um ótimo médico, né". Eu acho que todo profissional deve fazer esse raciocínio, não importa a especialidade que ele tenha, né. E como é que tá a sua expectativa aí para esse evento em São Paulo? Como é que você tá ansioso aí na expectativa de fazer esse evento aí? Eu não vou estar presente, infelizmente, queria muito estar presente, mas a agenda aqui atrapalhou bastante, mas você vai estar só com cara de peso, né, Sérgio Albrecht, você vai estar com Fábio Barbieri, o grande professor Fábio Barbieri, que também gosta muito dessa pegada, filosófica aqui de discutir as coisas, né. Como é que tá aí esse esse debut, né, essa essa inauguração de autor e palestrante no evento Instituto Miss Brasil. É, eu acho que é uma responsabilidade muito grande de vocês, né, porque vocês colocaram os Rolling Stones para abrir o show do Reginaldo Rossi, né, na verdade, vocês arriscaram bastante, né, botar Fábio Barbieri, depois o Sérgio Oberich, depois me colocar, vocês inverteram, né, mas tudo bem, né, não é um trade-off aí, vocês fizeram uma aposta aí incerta no futuro, né, mas acho que vai ser muito legal. Eu acho que dentro da minha baixa pretensão, de ter conhecimento econômico, de ter conhecimento filosófico, eh, eu segui um método muito interessante para escrever esse livro, né, ouvindo o próprio raciocínio de Mises, então eu é claro que eu não ia conseguir discutir 2 milênios de filosofia ainda com a origem de escola austríaca, isso seria impossível, né, então eu limitei, eu coloquei um foco, né, eu coloquei um método, uma linha de estudo, então, eu estou discutindo, o tempo e a ação humana, né, a ação humana no tempo,
e linkando com a filosofia, né. Então cada vez que eu discuto são 29 capítulos, 29 pensadores, eu não conseguiria abranger tudo isso e contar tudo isso. Então existe um método, né, existe um método que segue um foco, eh no tempo e na preferência temporal, nas na intertemporalidade de todos os processos, incluindo a ação humana e a ação humana no tempo. Então e aí eu vou brincando, né, começa uma história aqui, um link aqui, uma história aqui, aí passa pela escolástica e vem Império Romano, e aí vai construindo essa história e fazendo viagens no tempo, né, então de repente eu estou falando no Mises aqui, eu volto a lembrar do Aristóteles, né. Então é uma brincadeira, eu acho que ficou até gostoso, né, apesar de ter um método muito forte, ter uma epistemologia muito rígida, ele não ficou engessado, né, ele é um livro que dá para ler com certo prazer. Eu sou um contador de histórias, né, então eu também conto histórias com Que é o legal do livro, né, não é um livro tecnicista, vamos dizer assim. Não é um livro tecnicista, é um livro que vai sendo gostoso. Eu achei da hora editar esse livro, eu que fui editor, então se vocês tiverem alguma reclamação da qualidade visual do livro, a culpa é minha, viu, o Gensante tem nada a ver com isso, a culpa é minha, tá. não, Ele mas o livro tá escreveu. maravilhoso, poxa vida, Ficou tá bonita a muito capa que os acima. meninos fizeram, E a eu acho equipe. bacana também, eu acho bacana esse espaço que vocês deram, né, porque tem uma certa idade, uma certa postura na sua vida que você não publica para ganhar dinheiro, né. Eu ganho dinheiro com a minha profissão, eu sou médico, né, e eu quero, ajudar, contribuir com o conhecimento aí das pessoas, contribuir com o pensamento liberal, e de repente vocês têm uma coisa que viabiliza isso. Né, a gente eu não eu tenho experiências de ter editoras que compraram os direitos do meu livro e publicaram, na verdade eles sequestraram a minha ideia. Hoje eu não posso nem repetir uma frase que eu mesmo criei, porque eu não sou mais dono da minha frase, né. E eles pagam, assim, uma merreca por isso. Você vai por vaidade, né, Adriano. "Nossa, a editora ali, ela gostou do meu trabalho e vai publicar, uma editora médica famosa", né. Mas é pura vaidade, né, na verdade é um se você acaba sendo sequestrado. E esse espaço de vocês, ele fica, né, ele encaixa muito bem nesse perfil de pessoas que querem difundir o conhecimento para pessoas interessadas, né. E aí a gente vai trabalhando junto, vai fazendo uma coisa muito bacana, eu acho espetacular, eu acho que foi legal vocês terem retomado esse processo. É, porque assim, toda editora pega uma ideia de um livro seu, claro, ela vai pensar no cifrão, porque ela diferente do MIS não é sem fim lucrativo, a gente aqui é uma associação sem fins lucrativos, a gente até tá com a campanha aí de doação, você doa R$ 30 e ganha um livro, porque a ideia não é ganhar o dinheiro no livro, é ganhar o dinheiro para sustentar a instituição, então uma editora não tem essa visão. Por isso que a gente achou interessante retomar a publicação de livros, por mais que a gente tinha parceiros, que faziam um trabalho sensacional de distribuir os livros do Mises, mas sempre eles tinham essa preocupação de: "Poxa", a gente chegava com uma ideia de um livro legal e falava assim: "Ah, mas será que vai vender? Será que vai pagar e tal?". Então quando a gente já começa um projeto preocupado com a ideia que ele vai disseminar, e não se efetivamente, ele vai dar lucro ou não, e aí a gente parte e fica dependendo de doações para viabilizar aquilo, é uma forma de fazer uma ideia boa ser bem distribuída, como a gente tem muitos livros grátis no nosso site, porque a ideia é essa, é a disseminação das ideias, por isso que a gente retomou, né. E você já vinha também escrevendo no site do MIS, não só do MIS Brasil, mas do MIS americano, né. Você caiu nas graças lá do Bill Anderson, que até fez o prefácio do livro é do Bill, não é isso? É do Bill Anderson, né, ele é um economista e um escritor, ele tem trabalhos laureados aí na Europa e tudo, eu acho até mais importantes que o próprio Nobel, né, porque o Nobel hoje, caramba, até Bob Dylan ganha Nobel de eu acho que o Bob Dylan é ótimo, né, adoro as músicas dele, mas no máximo algumas crônicas do cotidiano, né, como literatura, né. Mas ele é muito importante, um editor muito sério, né.
e muito humilde, né, porque eu vi lá que eles aceitavam, "Publique aqui com a gente", aí eu mandei alguns artigos, e ele respondia pessoalmente, né. E a gente começou a trocar ideias e criou-se uma amizade, muito boa, e ele fez o prefácio desse livro e eu acho que ele captou muito bem essa ideia, né, captou a ideia de que vocês vão ver no prefácio que ele inclusive ele é um pouco mais ele tem mais, tempo de mais janela na economia nesse mundo de publicação, e ele fala: "Não você não vai achar um professor de filosofia que tenha uma formação suficiente, um conhecimento de economia e que vai lidar com ele nesse território da maneira que o livro desenvolveu", né. Ele é até pega um pouco pesado, né, que as universidades são repletas de professores de filosofia que não entendem nada de economia, né. E e é isso, ele pegou o espírito, né, eu acho que foi legal. Você também fez uma experiência que eu achei bem legal. Você uma vez foi no Groove College e entrevistou e trocou uma ideia lá com o professor, putz, qual que é o nome dele? Era o esqueci o nome dele agora. Com Jeff Herberner. É, o Jeff Herber. Pô, gente finíssima, cara. Eu sempre confundo o nome dele. O Jeff é incrível, eu sempre ia nas conferências no Instituto Mises americano, e todo mundo falava assim, ou falava meu nome errado, ou falava assim: "Ó, não vou falar seu nome, porque seu nome Paranaíba", pô, eu não imaginava que para os gringos Paranaíba era tão difícil, né. E ele foi um dos poucos não, acho que foi a única pessoa que fez isso. Antes de me apresentar, antes de eu falar, né, ele chegou com bastante antecedência e falou assim: "Fala o seu nome que eu vou treinar ele". Cara, é um senhorzinho, velho, o cara é um velhinho, e o cara super humilde, o cara, aí ele treinou o meu nome, aí falou assim: "Tá certo, beleza, então tá bom". Aí foi lá e falou o nome. Então assim, tem algumas pessoas que são humilde fera, né. E aí você foi lá e como é que foi esse negócio? Você chegou lá: "Ô tio, quero te entrevistar". Ele: "Ah, beleza, entrei". Não, como é que foi esse combinado aí? Isso que ele fez com você é um refinamento de educação muito importante, né, porque o nome é uma identidade pessoal e cada um tem uma pronúncia. O nome não é a pronúncia do país de onde você veio, o nome é a pronúncia que você dá para o seu nome, né. Isso mostra o quão delicado ele é, o quão educado. Mas estar com ele lá é assim como o Bill Anderson, eu falo para os jovens, existe o empreendedorismo de montar um negócio, uma grande empresa, mas existe o empreendedorismo intelectual, né. Eu fiquei sabendo através de você que Grove City tinha aberto os arquivos lá do Mises, né, que ele tem muito material do próprio Mises lá em Grove City. É, a biblioteca física, né, de maior quantidade de livros do Mises tá lá na Groove, né. E eles digitalizaram tudo e é disponível hoje, é livre, né, para quem quiser. E aí eu fui saber, mas por que que o Mises tinha uma relação tão forte, aí descobri o Senhouse, Hans Senhouse, né, uma história belíssima, Mises, Hans Senhouse, eu até escrevi um artigo sobre ela. Foi o primeiro doutorado orientado pelo Mises nos Estados Unidos. Em NIU, ele foi na salinha lá, escondida lá, Mises, refutado por todos, ele foi lá batendo na porta: "Não, eu vou fazer o meu doutor minha tese com você", né. E essa amizade durou até o final da vida. E e aí conversando com o meu cunhado, falei: "Não", porque eu avisei ele: "Olha, abriu a biblioteca lá do Grove City", ele falou: "Não, mas Grove City é aqui do lado, é 40 minutos de onde a gente mora, minha filha mora lá". Aí eu mandei um e-mail para Grove City, primeiro eu imaginei fazer uma visita turística lá, né, conhecer um passeio turístico, depois eu pensei bem e falei: "Bom, já que eu vou estar lá, talvez eu vou conversar, quem é o diretor aí?", eu nem sabia. Aí eu liguei para os alunos lá, conversei com os alunos, aluno é sempre um bom caminho, né. "Não, o professor Jeff, ele é super bonzinho, tá, aqui tá o e-mail dele, manda para ele". Mandei um e-mail para o Jeff, ele: "Não, a hora que você vier, nesses dias eu vou estar aqui, pode vir que a gente conversa". Passou um pouquinho de tempo, eu pensei: "Mas escuta, se eu vou conversar com ele, eu vou gravar". Aí, perguntei pra ele se eu podia gravar, "Não, pode gravar, tal". E aí veio outro problema, "Mas eu vou gravar no meu celularzinho?". Aí até perguntei pra você, né, "Pô, eu vou lá com o iPhone, que eu vou como é que eu vou fazer, né?". Daí veio uma outra ideia, eu falei: "Se lá é um college, lá né, lá deve ter um departamento que dá aulas de televisão, de formação para
mídias, né. Aí eu perguntei: "Tem esse departamento, eles não assumiriam isso como uma tarefa escolar, preparar esse podcast com a gente?" "É, tá aí, é uma boa ideia." E aí eles fizeram isso, né, e aí fui lá e foi uma coisa fantástica, né, ele é aquele local ele tem uma aura de muito interessante, né, uma aura de conhecimento, um lugar que o Mises frequentava muito ali. É talvez a única único a escola de economia no mundo que tenha o core do seu programa como a escola austríaca, né, Adriano, isso aí é uma coisa e eu perguntei várias vezes para ele, e realmente, né, o core, né, o coração, o núcleo de todo o programa deles é a escola austríaca. Ele ensina o mainstream para a pessoa poder ter um pouquinho de A gente tem uma escola famosa lá na Guatemala, que é a São Francisco Marroquim, mas o core é liberalismo, então não é só a escola austríaca, né, então tem ali, um pouco de Milton Friedman e tal, mas realmente o core lá é a escola austríaca mesmo, né. Por mais que nos Estados Unidos a gente já tem muitas escolas, graças a Deus, com muitos professores austríacos, com cadeiras austríacas, mas como você diz muito bem, lá é full escola austríaca, né, lá é bom. eu acho importante eu quis trazer essa ideia aqui, porque eles estão montando esse ano deve ter sido o ano que vem, acho que vai ser o primeiro a pós-graduação online, né, e eu acho que é uma oportunidade única, né, porque tudo bem, a gente tem vários, aí do Mises que estão fora daqui, estão no Texas, estão em outros lugares, mas às vezes pelo momento em que você tá, pela família e tudo, você não vai poder ficar 4, 5, 6 anos fora, então essa programação de uma pós-graduação em economia austríaca pela Grove City College em EAD, eu acho que deve ser tratado com muito carinho pelos alunos aqui do Brasil. Eu até combinei com ele de fazer um intercâmbio maior, Mises Brasil, Grove City, quem sabe um curso bianual. A gente se encontra lá em Grove City, vai o pessoal daqui para lá, daí 2 anos eles vêm para cá. A gente combina da galera, que nem você falou, vai uma turma pra lá, faz uma cadeira do curso deles lá, e a turma deles vem pra cá e faz uma cadeira aqui da nossa, né. Ele gostou muito dessa ideia, antes de eu ir embora ele falou: "Olha, não esqueça dessa ideia, essa ideia me." Eu acho que você podia eu estou pensando em agendar para você um podcast com ele, né, eu acho que seria muito interessante. Eu faço o convite, eu levanto na área e você cabeceia. É um pouco assim mesmo, né. E os próximos passos, o Marcos Gensati? Como é que tá aí as tuas perspectivas pós-lançamento de livro? Tem mais alguma coisa engatilhada? Algum pensamento de algum projeto relacionado especificamente com a escola austríaca ou alguma outra questão que a escola austríaca ajudou você a desenvolver algum projeto que você está pensando no futuro? Não, isso influencia muito, né, eu acho que nós vivemos um período de crise, de recessão jamais visto na história do nosso país. Para muitos isso passa meio desapercebido, mas para quem Heráclito dizia, né, que existem os despertos e aqueles que, né, estão dormindo, né, então poucos despertos percebem, né. E eu tenho uma clínica, eu sou autônomo, eu não tenho nenhum emprego, não tenho nenhum vínculo CLT, então isso ajudou muito na renovação da clínica, eu fiz estudos voltados para a reestruturação do meu próprio negócio, da minha própria clínica, que ainda estão em andamento, né, aproveitando muito a teoria austríaca de empreendedorismo. Pouca gente, né, linka escola austríaca com empreendedorismo, né. Ela parece quando você ouve a primeira vez, ela parece uma coisa tão, né, mais antiga, né, filosofia, nada, mas é a base do Kirchner, né, é a base do empreendedorismo, né. E tenho muita vontade também de dar uma pausa, né, e estudar, né, eu preciso estudar, né, Adriano, realmente eu sou um Júnior, né, eu sou atrevido, né. Publiquei um monte de artigos, escrevi, mas
Mas eu tenho um lapso, um gap ainda, onde eu preciso estudar bastante. Gostaria de ter tempo para voltar, para ler um pouquinho, para melhorar a minha formação, voltar esse livro foi fora do ele não era o momento de escrever esse livro, né, eu devia estar estudando todas as matérias que vocês estão dando, eu fui inventar de escrever esse livro, né. Então eu quero voltar a me dedicar bastante, assim, a esses estudos, né, e fazer a minha TC terminar a minha TCC está pronta, né, mas apresentar o TCC e vamos tocando, né, vamos tocando aí. Eu acho que posso ter uma contribuição sempre nesse padrão, né, nunca como economista, né, mas sempre nesse padrão. Não, mas assim, aí que tá, não é o título de economista, não é o título de filósofo, é o conteúdo e a informação e muitas coisas vêm da vivência mesmo que a gente percebe, né. Quantos doutores em economia que, por exemplo, estão defendendo esse desgoverno aí, essas maluquices, coisas assim que a gente vê em livro de introdução à economia falando que vai dar errado e os caras estão rebolando para explicar. Então não é uma questão só de título, mas o conhecimento que traz, né. O que eu estava falando, que eu acabei te interrompendo, te cortando, foi nós temos combinado de você ir no Austrian Economic Research Conference ano que vem, hein. Nós vamos ter que organizar uma turma boa para ir para lá, hein. Tô ce esse ano não deu para ir, né, mas Esse ano eu também não consegui. E eu sou um cara azarado que esse ano eles pagaram um jantar lá pra galera, velho. Foi o ano que eu não fui. Eles nunca pagam jantar pra ninguém, velho. O ano que eu não vou, teve um jantarzão top lá, o Berta de Soto pago. o Sérgio comeu em dobro lá, viu, ele comeu por você. Comeu, né. Daí o bicho só come a parte da carne, né. Que não é carne, o bicho não come. Mas tá bom. E é isso, não parar nunca, né, Marcos? Pra a nossa audiência, pra gente caminhar, pra nossa audiência aqui que tá acompanhando o nosso podcast, nossa audiência tem tantos jovens libertários que estão começando, pessoas já maduras que estão querendo conhecer, que estão conhecendo. Qual o recado que você dá para esse público? Qual a mensagem que você gostaria de dar para finalizar o nosso podcast, para quem está acompanhando a gente, que quer começar a estudar, que quer entender de filosofia, que quer conectar com alguma coisa da vida, da profissão que às vezes tem nada a ver com economia? Eu acho que eu tive uma resolução um pouco tardia de que o meu autodidatismo valeu muito a pena, né, então, não fiquem pensando: "Mas eu estou lendo um livro aqui, outro ali, de vez em quando eu consigo terminar esse ou aquele", acho que nem esse trabalho nunca é em vão, isso tudo está formando uma grande rede de informações no seu cérebro, leitura de boa qualidade. Eu acho que a gente tem que procurar os clássicos, né, isso é uma questão minha, né, Adriano, você lê Balzac, Ilusões Perdidas, parece que você está conversando do dia de hoje, né. Se você analisar a nossa imprensa hoje e Ilusões Perdidas e Balzac de 1874 é a mesma postura, né, da imprensa e de tudo. Então, estudar como autodidata, nunca parar de ler. Para alguns cérebros é muito intuitivo ler. Se eu vejo um livro na minha frente, eu tenho que ler esse livro, outros têm que ser treinados, né, você tem que ter disciplina para ler, mas é preciso ter essa disciplina. Fazer uma triagem muito boa, dos núcleos de estudo que você frequenta. Então você está lá, por exemplo, no INSPER, tem lá liga disso, liga daquilo, tal. Analise muito bem, né, de repente se você tem lá um INSPER Liber, né, faça uma pesquisa antes de se aventurar em coisas muito comuns, né, e de repente você tem universos que vão te diferenciar, e não fique restrito à sua área de atuação, aprenda sobre o mundo e sobre a natureza humana. E é isso, Adriano, eu acho que tudo isso vale muito a pena, ser otimista, né, mesmo nas grandes derrotas, né. Mesmo num momento difícil como esse, eu estava relendo um pouquinho aqui sobre o logos, né, o fluxo. O logos, o que que é? Ele é um princípio ordenado, né, o arqué é o elemento, a origem, né, o elemento essencial que dá origem às coisas, e o logos ele seria um conhecimento ordenado que vai ciclando entre os opostos, né, entre uma energia, uma fonte de energia contínua que cicla entre os opostos, então, a noite, o dia,
o frio, o calor, a terra e a água, e ele vai ciclando e modulando essa sequência esse fluxo da vida, né. Então esse conflito entre os opostos, tem muita gente hoje que fala, né: "Ah, porque o mundo de hoje está polarizado". Caramba, o mundo nasceu polarizado, né, o mundo nasceu com noite e dia, né, o mundo nasceu com água e terra, com o bem e o mal. Então a gente está numa fase difícil hoje, na verdade é o logos, né. A gente precisa dialogar com o difícil para chegar no outro lado e a gente vai continuar ciclando, né. Então se hoje a gente vive uma realidade difícil, a gente não deve perder o horizonte, isso não é o fim do poço. O logos, ele oscila e ele faz a intermediação dos lados melhores e dos lados piores, né. Então isso é um motivo para a gente estar sempre otimista. Boa dica, boa dica. É a forma de ser otimista sem ser alienado, né, fingir que tá tudo bem. É um otimista que tenta fazer parte da desse fluxo do logos, né. Você entende que está ruim, mas que isso faz parte do logos, né. Vamos sair dos adormecidos de Heráclito e entrar para o seleto grupo dos despertos. Exato, exato. E se você quer ficar desperto mesmo, tem que acompanhar o nosso podcast todo episódio e tem que ir para São Paulo. Você primeiro assim, quem é de São Paulo que está acompanhando a gente, tem obrigação de ir lá. Dia 15 você tem que estar lá no evento Miss e dia 16 lá no evento da Liberty Call. Não tem jeito de fugir. Gente, é de assim, o evento Miss é de graça, velho. Vai ser lá no Brooklyn, tem lá, tem um link aqui que o pessoal vai colocar. É cara, não vai pagar para entrar, velho. É um evento gratuito que a gente vai estar fazendo. Tem até um engasga-gato lá, um salgadinho. Vai ter comidinha, vai ter uns carboidratos lá pra galera. Cara, e não pode perder essa oportunidade. E você, a gente tá lançando agora esse episódio, vai dar tempo de você se organizar e dar um pulinho lá em São Paulo. É fácil chegar em São Paulo. E aí você organiza para participar junto conosco. Muita gente vem falando dos eventos presenciais. A gente começou a adotar essa política de ter vários eventos em várias cidades para voltar essa cultura do presencial, de estar juntos, por mais que o online quebra muitas fronteiras, mas o presencial é importante e aí você não vai ter que ter essa desculpa de: "Ah, eu queria ter ido, mas não fui". Não, cara, então é isso aí. Gensante, muito obrigado, obrigado pela sua participação, parabéns pelo livro, parabéns aí pela palestra que eu sei que vai ser muito boa também. E você que está nos acompanhando, acompanhe as nossas redes sociais, aqui o podcast, compartilhe com seus amigos, seus colegas, marca curtir. E lembrando que eu, você, o Gensante, o Miss Brasil, todos nós fazemos a liberdade. Valeu, pessoal, um forte abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Obrigado, Adriano. Valeu!